Nessa noite eu quero falar sobre a ata da reunião lá em 2009, celebrando um acordo entre a Secretaria e os médicos funcionários da Prefeitura. Preciso me manifestar, porque o que está sendo falado acerca dessa ata apenas cobre uma parte do que está escrito, de fato, na ata. Inclusive, tem coisas sublinhadas na ata, vocês podem ver, mas é só uma parte do que realmente foi falado e tratado na reunião. Ok. Eu era secretário na época, por diversas vezes fui procurado por médicos, alguns, e os sindicatos médicos e a associação médica, para que se fizesse uma flexibilização nos horários dos médicos. A proposta era que era possível atender a mesma quantidade de pacientes, com a mesma qualidade, sem que se precisasse ficar o tempo todo que era do concurso. Por exemplo, o médico tinha o concurso lá para 2 horas, ele tinha que atender 10 pacientes. A sugestão é que ele atendesse os 10 pacientes em 1 hora e que ele pudesse depois ir para outras atividades. Era a sugestão que eles estavam pedindo, tipo produtividade. Eu sempre expliquei que isso não era tão simples, primeiro porque havia uma legislação, que não havia uma legislação compatível com essa proposta, e segundo porque havia um TAC, assinado pelo então prefeito Fernando Malon, um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público que exigia o cumprimento de horário pelos médicos. Para que eu pudesse alterar essa situação, eu precisaria, quem sabe, fazer um novo TAC, mudar a legislação, e aí, mesmo que eu quisesse fazer, eu não tinha argumentos sólidos para poder levar ao Ministério Público para tentar reverter essa situação. Aí surgiu a oportunidade de conseguir esses dados. Foi quando o prefeito Magno decretou a redução de jornada de trabalho para todos os servidores públicos municipais para 6 horas. Opa, tínhamos uma redução. Eu quero ler a ata, para que os senhores e as senhoras possam entender um pouco melhor do que eu estou falando. O secretário municipal Peter Kneubeler saudou os presentes e tal, falou algumas coisas ali, e aí, na sequência, o que está sublinhado ali abaixo. Citou a redução da jornada de trabalho dos servidores públicos municipais para 6 horas diárias, propondo a redução da carga horária dos médicos para 70% da jornada atual, mantendo-se o número de atendimentos com possibilidade de saída após o cumprimento, registrando o ponto eletronicamente. Aí parou o sublinhado, não está mais sublinhado agora. Sugerindo o início para agosto, a fim de ajustar as agendas, no intuito, isso também não está sublinhado, no intuito de fazer uma tentativa que até então nunca havia sido efetuada, ressaltou a responsabilidade mútua, sem exigir obrigatoriedade, também não está sublinhado, com possibilidade de efetivação a partir dos resultados obtidos com a experiência. A próxima página, por favor. Aí depois se falou sobre o doutor Manuel, doutor Manolo, enfim, doutor Manolo, era assessor da prefeitura, está sublinhado ali. Explicou a legalidade da redução da jornada em virtude da impossibilidade de reajuste salarial. Aí parou sublinhado, que seja maior do que o atual salário do prefeito municipal. Também não está sublinhado. Também salientou a necessidade de estabelecer critérios e indicadores para medir a qualidade do atendimento, estabelecendo-se metas a fim de incluir a produtividade futuramente. Isso também não está sublinhado. Só se sublinha o que interessa falar. Ok, então o prefeito Magno decretou que todos os servidores públicos municipais não trabalhariam mais 8 horas e sim 6 horas. Era aquele horário de verão que se fazia antigamente, né? Só que essa proposta de redução de carga horária para 6 horas não alcançava o grupo de médicos que tinham interesse nessa redução. Por quê? Porque a maioria deles não trabalhava 6 horas por dia, trabalhava menos. Então, o que nós fizemos? Nós propusemos uma redução percentual semelhante, por analogia ao que o prefeito tinha sugerido, de 8 para 6, para 70% da carga horária. Cada médico poderia trabalhar 70%. Durante esse período de redução da prefeitura, era uma analogia, né? Nós fizemos essa redução proporcional para fazer uma tentativa com a possibilidade de efetivação a partir dos resultados obtidos com a experiência, conforme está escrito na ata. Com os resultados dessa experiência, caso eles fossem realmente positivos, no sentido de atendimento da população, nós levaríamos os dados para o Ministério Público, tentaríamos uma mudança de legislação, e aí sim, poderíamos tentar fazer essa flexibilização que os médicos estavam solicitando. Mas não poderíamos fazer isso por decreto do secretário. Em outro trecho da ata, o doutor Manolo, não o doutor Manuel, o doutor Manolo, disse da legalidade, mas salientou a necessidade de estabelecer critérios e indicadores para medir a qualidade do atendimento, estabelecendo-se metas a fim de incluir a produtividade
futuramente. Ou seja, senhoras e senhores, esta ata propõe um acordo aos médicos. Propõe um acordo aos médicos, foi proposto por mim. Eu estou aqui dizendo que foi proposto. Mas foi proposto no período em que o prefeito decretou a redução de jornada de trabalho de todos os servidores públicos municipais, usando essa analogia, né? Esse acordo estava atrelado diretamente ao decreto de redução de jornada da prefeitura, portanto, tinha data para começar e para terminar. Quando terminou, todos os funcionários deveriam ter voltado aos seus horários normais. Eu fui exonerado do cargo em abril de 2010. O decreto de redução de carga horária terminou em fevereiro de 2010. Eu não tive condições de analisar os dados do atendimento, nem procurar o Ministério Público para alterar o TAC, nem para mudar a legislação, porque eu fui exonerado. Eu fui exonerado do cargo e eu não peço nenhuma outra explicação ao então prefeito Magno, porque o cargo de secretário é de livre nomeação e exoneração. Mas ele me disse uma única coisa: estou sofrendo muitas pressões para que você não fique no cargo. Infelizmente, esta ata que está sendo usada como algo novo, já foi inclusive fruto de depoimento que eu tive que dar na delegacia quando estava assim, investigando o início da investigação sobre o não cumprimento de horário pelos médicos. Então, assim, foi um acordo que foi feito usando por base um decreto do prefeito de redução de jornada, fizemos por analogia e ele deveria ter encerrado lá atrás. Por que não encerrou? Não sei. A partir da minha exoneração, eu não posso responder por mais nada que aconteceu na secretaria. Eu gostaria de ter um pouquinho mais de tempo para detalhar um pouco mais, mas eu estou à disposição. E quem quiser uma cópia da ata, tem no blog do Esquiba, e comigo, se quiser pegar, é só fazer uma cópia. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Transmito os trabalhos da mesa diretora ao vereador presidente da casa, vereador Pedro Alexandre Knoibler. Reassumindo os trabalhos da mesa diretora, solicito ao vereador Marco Riles que faça o sorteio do próximo vereador inscrito. Vereador Fernando Malon, o senhor tem o tempo de até 7 minutos.